Agora a questão é, você consegue pegar uma pessoa e criar múltiplas personalidades a partir dela? E a resposta é sim, ok? Então eu vou te mostrar como. Aliás, a palavra que usamos para isso é psicopata, ok? Certo. Se você tem múltiplas personalidades, você é um psicopata, certo? Então eu vou te mostrar como eles faziam isso no Egito. Lembre-se, um faraó nasce nessa posição. Então agora, o sacerdote que controla o faraó precisa treinar esse sacerdote. Você precisa ter múltiplas personalidades. O mistério hoje é como eles faziam isso. E novamente, nós não sabemos, mas estou especulando como eles fariam isso. Certo? Se você olhar para a mitologia egípcia é diferente de todas as outras mitologias do mundo. Existe a mitologia grega, existe a mitologia chinesa, existe a mitologia babilônica, mas a mitologia egípcia é única. Certo? Então vou explicar para você os contornos básicos da mitologia. Muito simples. Então há 3 personagens principais na mitologia. Tem Ra, o deus Sol, tem Osíris e tem Horus. Esses são os 3 principais deuses que os egípcios adoravam. Ra é o que deu vida ao universo. Ele é um deus do sol. Osíris é o deus da civilização. Ele construiu o Egito. E então, Horus é o deus da realeza, do império. Ele é quem traz estabilidade ao trono. Certo? Então existem diferentes histórias associadas a Ra, Osíris e Horus. Ra, o que ele faz é, toda noite ele vai para o submundo e luta contra a serpente, Opitos. Toda noite, Opitos, a serpente, tenta engolir o sol para impedir que o sol nasça. Então Ra precisa matá-lo toda noite. E há diferentes maneiras pelas quais ele mata Opitos. Às vezes ele apunhala Opitos com uma faca. Às vezes ele usa uma lança. Às vezes ele queima Opitos. Às vezes ele estrangula Opitos. Mas há diferentes maneiras pelas quais ele mata Opitos. Mas fique tranquilo, ele mata Opitos toda noite para que o sol possa nascer de manhã. Se um dia Ra não derrotar Opitos, bem, você tem um eclipse solar, certo? O sol não pode nascer. Mas fique tranquilo, Ra vai derrotá-lo eventualmente. Eventualmente, Ra dá à luz Osíris. Agora, Osíris é um grande faraó, mas seu irmão, Set, se pronuncia Set, ok? Mas se escreve Seth. Ele é ciumento. Ele quer o trono, então ele engana Osíris. Um dia, ele diz para Osíris, olha, eu construí um túmulo e esse túmulo é muito confortável. E então Osíris diz, deixa eu experimentar. Então Osíris pula no túmulo e diz, uau, é realmente confortável. E claro, Seth então fecha o túmulo e depois joga o túmulo fora. Agora, a boa notícia é que Osíris tem uma esposa inteligente. Ele é meio bobo, mas Ísis é bem esperta. Então Ísis agora está procurando por Osíris. E Seth pensa, não posso deixar Ísis encontrar Osíris. Então Seth corta Osíris em 1 milhão de pedaços. Ok, então o túmulo. E então ele corta Osíris em pedaços e espalha Osíris pelo mundo todo. Mas Ísis está determinada. Então Ísis viaja pelo mundo e encontra todos os pedaços e o remonta. Ok, mas ela sabe que eventualmente Seth vai encontrá-los de novo. Então ela faz sexo com ele bem rápido, o que dá origem a Horus. E Horus quer o trono de volta. Então ele vai à guerra contra Seth. E eles têm uma série de desafios, certo? E alguns desses desafios envolvem afogamento. Então o que eles fazem é se transformar em hipopótamos. Eles vão até o fundo do rio e veem quem consegue prender a respiração por mais tempo. Eles se afogam, basicamente. Mas também há um desafio em que Set, você consegue ver essa palavra? Ok, é S-T-U-P-R-O, certo? Ele faz isso com Horus porque é um sinal de dominação. Mas eventualmente, Horus vence e se torna o faraó. Então essa é a estrutura principal da mitologia egípcia. E como você pode ver, é realmente estranho, certo? E não faz muito sentido como uma história. Não é uma grande história. Mas se você não enxergar isso como uma história, mas sim como um roteiro, faz muito mais sentido, não é? Não é algo para se acreditar, é algo para ser encenado. Certo? Por quê? Porque na religião egípcia, o faraó é uma reencarnação literal de Ra, Osíris e Horus. E quando você encena essas coisas, você se torna o Deus, porque você tem as memórias deles, certo? Como? Deixe-me explicar. Sei que está confuso, mas vamos voltar ao Kant. O que Kant nos diz é que existe algo chamado nômeno, que são as coisas em si mesmas. Nunca podemos conhecer as coisas em si mesmas. Nunca poderemos conhecer a verdadeira realidade. Só podemos conhecer os fenômenos, que são as coisas que vemos. Em outras palavras, não conseguimos diferenciar entre o que é verdadeiro e o que é falso. Portanto, se você for capaz de controlar nossa experiência, você será capaz de controlar nossas memórias. Então, deixe-me dar outro exemplo disso. Lembra-se de Monkey Island? Na Ilha dos Macacos, como já discutimos anteriormente, 100 pessoas são transportadas aleatoriamente para uma ilha e precisam sobreviver a milhões de macacos carnívoros. E essa experiência os torna fortes.
sábios e unidos. Eles são transportados de volta ao mundo real e juntos conquistam o mundo. Mas agora o desafio é: como garantir que meus filhos, meus netos e meus bisnetos herdem meu legado? E a resposta está no ritual. Ok? Então o que você faz é pegar seus filhos, colocá-los em uma ilha, contar uma história para eles e depois dar-lhes substâncias psicodélicas. Os psicodélicos são drogas que intensificam a sua experiência. Então você realmente acredita que a história está acontecendo com você. É como ser inserido em um filme. E aí você tem esses rituais que fazem você acreditar que realmente vivenciou isso pessoalmente. É a isso que chamamos de programação. E esse é o grande segredo do cérebro humano. Todo cérebro humano pode ser programado de uma certa maneira. Então vamos voltar à história. O que está acontecendo aqui? Esta é uma receita para programar o faraó em identidades separadas. Esses três indivíduos, Ra, Osíris e Horus, representam identidades diferentes. Ra. Ele representa perfeitamente a figura do herói virtuoso e moral, não é verdade? Enquanto isso, Osíris simboliza a eterna vítima passiva diante das injustiças. E o jovem Horus personifica a criança vingativa que busca retribuição. Está correto? Faz sentido? Ok? Então, ao realizar esses diferentes rituais, consigo fazer com que o faraó acredite que ele é uma pessoa diferente em diferentes circunstâncias. Então, enquanto o faraó está sob efeito de drogas, ele é vestido como Ra, e ele pega um boneco ou uma pessoa de verdade e ele vai esfaquear, perfurar, queimar ou estrangular essa pessoa, para sentir como se fosse um herói virtuoso. E também o que vai acontecer é que o faraó será então solicitado a ser Osíris. E adivinha só, a pessoa será colocada em uma tumba, cortada em pedaços e terá relações sexuais com uma prostituta, fingindo ser um sacerdote. E então Horus será, é claro, isso. Tudo isso serve para criar trauma, que gera dissociação, o que permite ao sacerdote programar o faraó. Isso faz sentido?